Muito bem, pessoal, olá. Prazer estar aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma dúvida de um dos nossos alunos aí, relacionada ao texto aqui de Marcos, do capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Esse texto ele vai narrar a situação em que Jesus se encontra com o endemoniado gadareno. E tem uma breve conversa com esse endemoniado gadareno. Numa parte dessa conversa, capítulo 5, verso 9, esse texto dirá o seguinte: aí perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E alguns me perguntaram, falaram, quantos demônios existiam aí? Uma vez que se permitiu que esses demônios entrassem numa manada de porcos que posteriormente se lançaram nas águas. Então, aqui se dá realmente a ideia de que haviam muitos demônios naquela pessoa. E é interessante esse ponto porque, à primeira vista, se tem a ideia de se voltar a nossa atenção para o que era uma legião romana, que foi base para muitos, o exército romano, que era chamado, os seus destacamentos, as suas tropas, que eram chamados de legiões, que eram muitos soldados, né? E essas palavras, elas são bastante utilizadas dentro do contexto bíblico também para se explicar algo. E a palavra que é utilizada nesse contexto aqui é a palavra legion. Legion, que é traduzida por legião. Realmente, legion, no grego, legião. E a legião romana, ela era composta por 6.000 soldados. Então, uma legião era composta por 6.000 soldados. E era dividida da seguinte forma. Eram divididos 6.000 em 10 cortes, ou seja, cada corte tinha 600 soldados e cada corte, por sua vez, era dividida então em três tropas e cada tropa 2 centúrias, ou seja, nós tínhamos ali duas centúrias, que eram 100 soldados, que compunham ali então uma tropa. 3 tropas compunham, então, 6 centúrias, ou seja, 600 soldados e uma corte. Então, possuíam essas 3 tropas, 10 cortes formavam, então, a legião romana, que era composta ali, então, por cerca de 6.000 soldados. Então, essa seria uma indicação de que haveria 6.000 demônios no corpo daquele gadareno. Eu gostaria de analisar com vocês um outro texto aqui, Mateus verso 26, ou capítulo 26, verso 53, que vai utilizar também essa palavrinha legion. Jesus disse o seguinte: você não sabe que posso pedir a meu Pai e Ele instantaneamente proverá mais de 12 legiões de anjos para me ajudar? Então, esse texto aqui, Jesus invoca também essa palavra legião. Mas esse contexto ultraliteral do texto, ele cai por terra também se nós formos analisar uma outra palavrinha utilizada também, que faz menção e faz referência à legião romana, que é a palavra corte. Então, no texto de João, no capítulo 18, então, deixa eu abrir aqui, Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 1, nós vamos encontrar o seguinte: depois de Jesus ter dito isso, saiu com os discípulos e atravessou a fonte, que flui no inverno pelo vale de Quidron, até um lugar onde havia um arvoredo, e os discípulos entraram ali. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os discípulos. Então Judas foi para lá, levando consigo um destacamento de soldados, ou levando consigo a corte
e alguns guardas oferecidos pelos principais sacerdotes e fariseus. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte questão aqui. Uma corte, então, são 600 soldados. Isso é inadmissível pensar que foram destacados 600 soldados da legião romana para que fossem até lá o jardim para prender ao Senhor Jesus. O próprio Sinédrio não tinha essa quantidade de soldados à sua disposição. Então aqui, quando se fala em corte, é um grupo, é um destacamento de alguns soldados que foram lá para prender Jesus. Então, tanto aqui na corte, quando se fala em corte, em João capítulo 18, quanto o texto de Mateus 26, 53, não está falando de uma quantidade específica aqui. Então, é bem possível que esse termo, lá no texto que nós lemos aqui do endemoniado gadareno, ou melhor, de Mateus 26, 53, é bem possível que esse termo tenha sido utilizado quando se referindo a uma quantidade enorme de anjos, mais do que o suficiente para a ocasião, e não exatamente a 72 mil anjos, que seriam 12 legiões. Né? Então Jesus ele não faz menção aqui a um número específico, mas a uma quantidade mais do que suficiente para aquela ocasião. E da mesma forma, nós devemos interpretar esse texto lá do endemoniado gadareno, uma vez que não há como se afirmar que realmente 6 mil demônios estavam dentro do corpo daquele homem. O texto aqui, o sentido do texto, e lembrando que quando nós interpretamos a palavra, uma das regras da hermenêuticas é que nós devemos analisar as palavras dentro do seu significado de aplicação em todo o texto bíblico. Então, exemplificando o que eu estou dizendo aqui, se a minha interpretação em Mateus 26, 53, ela não é ultraliteral, no sentido de que Jesus estava falando ali de 72 mil anjos, essa mesma palavra utilizada no contexto do endemoniado gadareno, eu também não posso levar nesse sentido ultraliteral, mas devo analisar ali como uma figura de linguagem que expressa uma quantidade muito grande, mas não um número exato. Da mesma forma que nós lemos no texto de João, no capítulo 18, quando a corte não necessariamente está relacionada com um número específico de soldados, mas com uma quantidade, um destacamento ali. E nós sabemos que Jesus só foi levado às autoridades romanas posteriormente, após ele ser preso de madrugada pelos soldados do Sinédrio e não pelos soldados romanos. Então foram soldados destacados ali pelo Sinédrio que o levaram até o sumo sacerdote e aí o desenrolar de toda a história. Então podemos afirmar uma quantidade específica de demônios aqui que estavam dentro do endemoniado gadareno? Com certeza não, mas fato é que o texto e a aplicação dessa palavra dentro do contexto nos indica que havia uma quantidade grande ali também, ok? Então, é isso daí. Por hora fica essa explicação. Dúvidas, façam comentários aqui, mandem as perguntas. Se ficou algum questionamento em relação àquilo que nós falamos, como eu sempre digo, nós não temos o intuito aqui de encerrar, de esgotar o assunto propriamente, mas se tiver algum questionamento adicional, estamos à disposição, tá ok? Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.